Olá pessoal, Cíntia Menegas, humanizada como sempre, digital porque se fez necessário. Tô aqui hoje para fechar a nossa mandala com o nosso último tema, que é tomada de decisão. Essa mandala foi um produto, uma ideia criada sobre as competências que a gente mais utiliza no primeiro pipeline de liderança, no primeiro, segundo, e que no decorrer da minha carreira eu venho desenvolvendo nas empresas e por onde eu passei. O tema de hoje então é tomada de decisão. E esse tema tem muito que a gente conversar, né? Tem muito pano para manga, como diriam os mais antigos. A primeira coisa que eu quero dizer é que tomar decisão é um ato involuntário. Até quando você não decide, tu decidiu. É engraçado isso, né? E sobre esse aspecto, a primeira reflexão que eu quero propor para você, de ordem mais profunda, é: quem tem decidido a sua vida? Você ou os outros? Quem tem decidido as coisas que você deve ou não assumir e fazer? Você ou os outros? O ponto é, se você não decide a própria vida, alguém está fazendo isso por você. E sobre esse aspecto, a primeira reflexão que eu quero propor, a segunda reflexão, perdão, que eu quero propor para essa pergunta capciosa, para essa inquietude que eu provoquei agora, é você lembrar que a forma como a gente define um problema, a forma como a gente olha para as coisas, já orienta a decisão que a gente vai tomar. Se você bem percebeu, todos os títulos desse canal chamado Capacite Ação, todos os temas da nossa mandala são absolutamente interligados. Então, quanto melhor ou maior é a minha visão sistêmica das coisas, mais informações, mais insumos eu tenho para tomar as melhores decisões. Quanto mais restrita é a minha visão sistêmica foi o módulo anterior, mais dificuldade eu vou ter para decidir as coisas na minha vida, na minha carreira, na minha família, etc, etc, etc. Tomada de decisão é um princípio que a gente vai ganhando com o passar do tempo, né? Enquanto bebês, a gente não decide a hora que vai no banheiro ou não, se dá para segurar ou não. Então, tomada de decisão, com esse exemplo mais simplório, né? É uma competência que a gente vai ganhando com o decorrer das experiências que vamos tendo. É sabido pela psicologia que muitas pessoas não decidem porque quando jovens que tinham que ter aprendido a decidir algumas coisas, pai e mãe não deixava nem decidir que roupa a criança ia colocar. Então, sim, como outras competências, tomada de decisão é uma competência que vai crescendo com a gente e que se estabelece por volta da maioridade, né? Por isso que tem aí todo um mito, toda uma fantasia aí em torno, né, das responsabilidades que a gente adquire ao ter ou ao assumir a maioridade, né? Seja qual for esse número, 16, 18, para cada coisa aí tem uma idade, né? Para votar pode, aí para dirigir não pode, enfim. O fato é que toda vez que a gente decide, a gente está assumindo uma responsabilidade. E aí, a psicologia entende que existem estilos de decisão. Por exemplo, a gente tem pessoas mais analíticas, que necessitam analisar muito as coisas para então decidir, perfeito? Ao contrário, não oposto, mas ao contrário, a gente tem pessoas mais conceituais, pessoas que vão buscar em experiências anteriores, que vão buscar conceito, teorias, estudar o passado, o futuro, para então conseguir decidir. Não menos importante, a gente tem as pessoas comportamentais, que são as pessoas que efetivamente, ou carismática, né, como são chamadas, são pessoas que envolvem o grupo para tomar uma decisão. Envolve a família, consulta o pai, consulta a mãe, consulta o tio, periquito, papagaio. Sempre, se vocês olharem todos os meus vídeos, vocês vão perceber que eu faço essa associação entre empresa e vida, porque para mim não tem uma separação. A gente é um único indivíduo. Então, o jeito que você é na empresa, você é em casa. O jeito que você é em casa, você é na empresa.
Algumas coisas a gente consegue se libertar e ser mais em casa ou mais na empresa, mas personalidade é personalidade. Então, voltando aqui para esses 4 tipos, eu já expliquei o analítico, o carismático e o conceitual, né? O comportamental e carismático e o conceitual. E o último é o cara que toma decisão muito rápida, é o diretivo. Se a gente faz uma análise um pouco mais profunda, qual que é o tipo melhor, Cíntia, para tomar a decisão? Depende da decisão, né? Há pouco eu estava terminando uma aula sobre tomada de decisão, né? Coincidência, mas era uma aula sobre isso. E a gente estava discutindo um pouco disso, né? Tem hora que eu não preciso ter tanta análise apenas para decidir. Tem horas que eu preciso. Tem horas que eu posso decidir mais rapidamente, tocar o barco e deixar a coisa acontecer e ir consertando durante o caminho. A gente não tem uma explicação porque uma pessoa se torna de um jeito ou de outra. Aliás, a gente não tem outra explicação que uma pessoa se torna de um jeito ou de outro para decidir as coisas na vida que não seja a sua própria história de vida. Então, quando a gente vê alguém decidindo, quando a gente vê alguém mais ousado, quando a gente vê alguém arriscando demais, quando a gente vê pessoas contando tudo para todo mundo, para então decidir X, cada um tem as suas características, a gente está falando da personalidade decisória que essa pessoa tem. O que muda nos dias de hoje? Aliás, o que muda não? O que impede as pessoas de decidirem? E o que precisa ser trabalhado nos dias de hoje para que a gente tome decisões cada vez mais apropriadas? A primeira coisa é a gente ampliar a nossa mente para um processo cooperativo, colaborativo. Eu preciso aprender a decidir em grupo. Eu preciso aprender a decidir não olhando só o meu umbigo, olhando para o que a empresa precisa, para o que a minha família precisa. Eu preciso, essa é uma competência que precisa ser desenvolvida. A segunda coisa que precisa ser lapidada ou que precisa ser cuidada para que você tenha melhores tomadas de decisões, indiscutivelmente, é você apagar algumas coisas da sua memória. Tem coisas que você guarda aí que não servem para... Ai, quando eu decidi me separar, deu um problema. Ai, quando eu decidi fui pela esquerda, deu um problema, vamos para a direita. Não, gente. Vamos analisar o cenário, vamos perceber todas as informações para a gente ter mais insumos e decidir um pouco melhor. Ainda não menos importante, algo que atrapalha seu processo decisório é o seu excesso de confiança. Cuidado com isso. O jeito que você decidia ontem pode não servir para decisões de hoje. O tempo mudou, o cenário mudou, então sempre respire e não pire. Analisa, veja com carinho toda a situação e não saia fazendo no processo automático, especialmente os diretivos. Diretivos, aprendam um pouco com os analíticos. Analíticos, sejam um pouco mais ágeis como diretivo. Sempre o equilíbrio, pessoal. Sempre o equilíbrio é o que a gente busca quando a gente fala de desenvolvimento humano. Eu quero fechar colocando que tomada de decisão é um tema tão gostoso da gente conversar, ao mesmo tempo tão complexo, né? Porque quando eu decido algumas coisas, eu tô decidindo, e para dizer se a minha decisão ela é boa ou não, eu estou decidindo porque eu quero chegar em algum lugar. Então, é um tema complexo e gostoso, como eu acabei de falar para vocês, porque para falar de tomada de decisão, eu preciso entender algumas coisas de você. Que acontece muito, por exemplo, no processo de coaching. Eu preciso saber quais são os seus propósitos, o que você quer com essa decisão. A gente tem que refinar um pouco para falar se a tomada de decisão de alguém foi certa ou foi errada. A gente precisa compreender que às vezes é perdendo que se ganha, né? Decidir uma coisa que hoje me faz mal pode me garantir um sucesso no futuro, né?
Tomada de decisão é então uma competência que sempre está baseada no agora, em decisões neste momento, mas sempre com o olhar da onde a gente quer chegar ou do que a gente quer provocar. Eu fecho esse vídeo com vocês, deixando um convite, primeiro para a gente revisar a mandala e você perceber que as decisões que você vai tomando na vida estão absolutamente interligadas com o autoconhecimento, com a sua capacidade de flexibilidade, com a orientação que você tem para o seu cliente, com o quanto você topa negociar dos seus valores, do seu preço, etc. Então, eu te convido para rever todo o Capacite Ação, ou pelo menos todo a playlist do Capacite Ação. Deixo aqui a proposta de que a gente vai começar um novo projeto. Esse novo projeto vai chamar Gestão de A a Z e vai ser um alfabeto que eu venho criando nesse percurso aí da vida. E eu deixo aqui o meu convite não só para vocês conhecerem esse novo projeto e permanecerem ligados aqui no canal, mas principalmente para me ajudar a tomar decisões. Não preciso nem dizer que meu estilo é carismático, né? Eu adoro decisões em grupo. Então eu deixo aqui também um convite para vocês me ajudarem a decidir qual tema vocês gostariam que eu falasse nos vídeos, perfeito? Muito, muito, muito obrigada a todos vocês que seguiram comigo nessa jornada. Essa jornada continua porque ela é tudo o que eu sei fazer. Eu decidi ser consultora, eu não fiquei desempregada e virei consultora. Eu decidi ser consultora desde sempre. Eu adoro o meu trabalho, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E essa decisão foi uma decisão baseada em muito autoconhecimento, em instrumentos que me sustentaram até aqui hoje, me sustentam, na verdade, e a toda uma rede de apoio que eu tenho. Então, eu quero agradecer a essa rede de apoio de amigos, profissionais, clientes, colegas. Eu quero dizer que eu gosto de gente, e quando eu gosto de gente, eu não distrato gente, e nem tiro elas da minha vida assim. Então fica aí o meu agradecimento a todos aqueles que decidiram estar comigo, que permanecem comigo e que topam essa caminhada aí de gestão do conhecimento. Que a gente decida colaborativamente pelas pessoas, por um mundo melhor, por uma fraternidade melhor e para a educação dos nossos filhos e futuros líderes deste país cada vez mais qualificado. Que a gente possa transformar através de si o mundo que a gente vive. Um beijo com muito carinho, a gente se vê no próximo projeto que eu espero encontrar vocês. Tchau, tchau!